O Joel Pinheiro escreveu hoje um artigo lá na Folha falando sobre a possibilidade do Lula não ser candidato. E aí ele colocou a seguinte tese, né, que o Lula teria 2 escolhas: manter a biografia intacta, mas assumir que a direita vai vencer a eleição, porque se sai o Lula, dificilmente um outro candidato de esquerda venceria, ou arriscar, supostamente, né, colocando que a derrota seria uma mancha, manchar a biografia dele com uma eventual derrota. Você acha que existe alguma chance do Lula não ser candidato? Você vê essa equação acontecendo? Olha, como mais provável, assim, um cenário que eu acho que deveria ser trabalhado como base é pensar a eleição presidencial com o Lula, participando, né. A gente tem muito essa leitura de que o governo vive um mau momento e tal, mas a rigor, as pesquisas anteriores elas eram artificiais, né, porque elas simulavam um cenário fictício, e o nome era o Bolsonaro. Só que o Sim. Bolsonaro, que tem o capital político, não tinha direitos políticos. Então, quando saíam as simulações e a imprensa repercutia, ninguém dava muita bola o cenário Lula versus Jair Bolsonaro. Algumas delas mantiveram essa simulação. A Atlas, por exemplo, foi uma que manteve essa pergunta em boa parte dos seus levantamentos. Se a gente pega essa comparação, a curva de Lula versus Jair Bolsonaro, mesmo sendo só fictício, esse quadro de um empate ele já está delineado há um tempão. Mas como a gente sabia que o Bolsonaro não ia ser candidato, quem que a gente olhava? Simulações contra Tarcísio, Flávio, Eduardo e todos os possíveis, Michele, e todos os possíveis nomes que poderiam ter aparecido. Só que ao fazer isso, a gente estava olhando um fenômeno meio fictício, porque o capital político real do Lula era aquele que gerava o empate contra o Bolsonaro lá. Não era aquele de ampla vantagem em relação aos demais. Então, é verdade que tem ali toda uma euforia, mas uma parte é explicada porque a gente estava olhando pesquisas que não eram tão fictícias. Tudo isso para dizer que eu acho pouquíssimo provável que alguém do governo achou que essa eleição fosse ser fácil. Que o Lula não sabe que ele vai ter um risco de perder em 26. Agora, fala-se muito em manchar a biografia. Eu não sei se é maior a derrota ou a possibilidade dele nem ser candidato, porque o governo foi Porque tão ruim, que aí ele se tornou o chamado pato manco, que precisaram substituí-lo. Quem é que trocou candidatura no meio do caminho? O Joe Joe Biden. E Biden. imagine se tem alguma referência positiva ao Biden, naquele a gente fala muito mais do Biden que desistiu do que da Kamala Harris, que acabou sendo a candidata derrotada. Então também não tenho claro que mesmo do ponto de vista da biografia, não gosto muito dessa imagem de salvar ninguém, que as leituras históricas elas vão Sim. ser construídas mais lá para frente. Mas eu vejo, na verdade, como um quadro normal. O Lula tem que saber mesmo que ele tem chance de perder. A ideia de que vai entrar numa eleição ganha, acho pouquíssimo provável que alguém do governo imaginou que isso aconteceria. E também a leitura de que, bom, aí entra o Haddad, que tem menor rejeição, porque esse fenômeno de largar uma candidatura, ele tem um custo. Ele tem um custo. A gente imaginou que o problema era o Biden. Imaginou que o problema era o Biden. Quando a Câmara, um monte de gente foi dando o cenário de Kamala Harris. Passou aquela euforia, mas falando: "Mas a Câmara não é do governo Biden? Governo Todo mundo entendeu que a era mesma a coisa. mesma coisa com rosto Vai ser aqui, diferente. o Haddad, uma rejeição menor, mas é governo Lula". Então o ponto de partida da rejeição Haddad-Lula pode até ser menor do Haddad, mas assim que ele for defender o governo Lula na campanha, a rejeição sobe para o Sim. patamar que está o governo Lula. Se ele não fizer isso, acaba perdendo até o apoio. Perde discurso, porque aí ele É, vai defender o quê? não tem como. Por que que o Meirelles não conseguia subir na eleição de 2018, quando ele era ministro do Temer e virou candidato? Porque o governo Temer era uma rejeição maior ainda do que a Dilma. Ele sai com uma rejeição quase Sim. total depois do episódio
JBS, né, do Joesley famigerado Day. do áudio vazado, enfim, do Joesley Day, todas as referências que a gente faz. Não tinha como o Meirelles, um atributo que fosse, salvou a economia, que quisesse pensar, ser ligado a um governo muito mal avaliado. Então essa Sim. ideia que você substitui o candidato, você deixa a rejeição alta do governo, eh, acho exagerado. Então, vejo o Lula como candidato, talvez pudesse gerar isso, teria que ter um choque grande, e aí ele tem que derreter nas pesquisas, mas as de hoje é onde tem que estar mesmo. Ele na frente no primeiro turno, hora que vira para o segundo, dentro da margem de erro. Ele ganha com 51,8 em 22 de voto válido, se 51,8 é voto válido, se pegasse uma simulação, Daria mais ou menos é onde isso. ele tá, onde ele tá. O governo, entretanto, tem se movimentado, né. Eu fiz aqui uma listinha, ó, só de ontem para hoje o que estava no noticiário. O Desenrola 2.0, possibilidade de rever a taxa das blusinhas, um dos secretários do Ministério da Fazenda estava hoje na CNN falando disso. A tentativa de avançar o projeto da escala 6 por 1, que é um lugar onde o governo acha que consegue alavancar uma popularidade. Acho que tem, o governo também não está sentado nessa avaliação e está vendo o que que vai mexer. E eu acho que é a prova dessa ideia de que a eleição não tá ganha e nunca vai ser ganha, vai ser uma eleição apertada até o final. Isso é um perigo, né, É, para as contas públicas. para expectativas, enfim, vai trazendo um outro risco que agora não está fazendo preço, né, para usar um jargão que o mercado gosta, por conta do conflito internacional, né, Sim, que tem sido um gatilho tônica, importante sim. para cenário e a gente até pode bater um papo sobre isso também. Mas, o governo tem que fazer, porque se tem alguma coisa que aí sim as pesquisas mudaram, o governo perdeu popularidade tudo de novo. Então aquele cenário de 25, uma parcela do ano, o Lula perde popularidade também, aí vem um pouco tarifaço, a coisa muda de figura, essa parcela, essa parcela que ele recuperou lá atrás, perdeu tudo de novo. Então ele já está com a desaprovação próxima ao que ele tinha lá atrás. Isso sim é preocupante, porque é o primeiro passo para a oposição ganhar. O governo está mal avaliado. Então, o governo precisa pelo menos fazer o Lula parar de perder a avaliação, pra ele não perder a eleição de véspera. O governo precisa urgentemente, pelo menos, estancar isso. Acho pouco provável num quadro polarizado que isso resulte numa mudança drástica em termos de percepção. Pode dar algum ponto ou outro, mas é mais pra: "Ó, tá vendo, recuperou". E a partir daí gera aquela bola de neve, recuperou, e vai Você gerando pode gerar uma sequência de fatos positivos ou uma sequência de fatos negativos, né. tem muito de percepção. Então para o governo não perder antes, ele precisa desse pacote, precisa ser aprovado. Desenrola e todos os outros vierem, taxa de blusinha, que acho que a tendência é vir mesmo, que vai precisar alimentar. Porque a gente não sabe se o conflito vai piorar, Sim. então a gente não sabe, os efeitos econômicos podem ser piores do que hoje estão precificados, sobretudo para itens importantes, combustível, inflação de alimentos, que são candidatíssimos aí a machucar a popularidade do Sim. governo no futuro. Eu diria que as bases econômicas atuais não são de vitória para a oposição, são de vitórias para a oposição. É porque, Pro assim, quando a gente olha Uhum. para eleições anteriores, né, a própria eleição de 2006, o Lula ganha pós-mensalão, porque a economia tinha sinais positivos. A Dilma ganha em 2010, porque governo bem avaliado, mas uma economia com sinais positivos. Aliás, é o que faz ela ser reeleita ali também no fio da Não deu navalha tempo, de né, 2014. o governo Ó, Dilma empurrou ali um ele pouco. empurrou a crise para 2015 e Isso. ali em 14 ela ainda Ainda consegue a conseguiu reeleição. muito próximo. Então as bases econômicas não são para a vitória do Lula, são para a vitória da oposição. Então o que que esses programas podem fazer na prática?
manter a avaliação do governo num patamar em que ainda dá para o Lula ganhar, e aí ele faz diferença potencialmente no jogo mais político, horário eleitoral, debates e afins, né, porque aí volta aquele ponto, o Flávio também ainda não foi testado. Então para mim, se você me perguntar o que esses programas podem fazer, é evitar que o governo perca a eleição antes da campanha começar. Acho que esse é o que dá para esperar. E aí vai ser um conjunto de medidas, tudo que vier para ajudar, tanto melhor. Porque com esse atual patamar, ainda a oposição é dela para a eleição Sim. perder. Vai depender dela. Se ela fizer a lição de casa, ela leva. Tem alguns casos que mesmo fazendo lição de casa, não Não ganharia. leva. Não ganharia. Ninguém ganharia do Lula, da Dilma em 10. Herdeira do Lula. Muito difícil. Muito difícil. Agora não. Agora, se a oposição fizer o trabalho dela, ela ganha. Então, Desculpa a não, interrupção, imagina. mas é porque eu acho que tem também uma coisa que é o seguinte: o Lula, tudo que ele podia fazer ou falar de errado, 3 mandatos depois e, sei lá, 6 eleições, todo mundo já sabe. Agora, o Flávio, por exemplo, personificando o opositor nele, ele pode fazer e falar coisas durante a campanha que o fazem Isso, derreter. essa é uma Então, di assim, tá muito mais na mão dele do que do outro lado, né. essa é uma dimensão, assim, o que você vai falar de novo para o Lula que ninguém já sabe, quem gosta ou quem não gosta. A existência de um fato novo é um choque, mas, assim, onde a vista alcança, todo mundo conhece o Lula. São 3 mandatos, sei lá quantas campanhas, né, são Já tem todos os erros todos os possíveis erros e mapeados, acertos e talvez, né, pelo tudo. eleitorado. Então, assim, não tem por onde afetar a imagem pessoa do Lula. A do Flávio já tem. Então o Flávio ainda precisa passar por aquela triagem que certamente os partidos rivais dele vão fazer, do que você falou ao longo da sua trajetória. Aí vai ter que dar explicação para tudo, vai ter que dar explicação para tudo. Que o eleitor não tem na cabeça. Sim. Quem é que vai trazer? É o partido que vai mostrar, né, a campanha que vai mostrar. Então é por isso que a gente não tem uma eleição encerrada, porque o governo tem esse arsenal de medidas que deve mais ou menos estancar, evitar uma perda adicional, aí mantém dele dentro do jogo para tirar a diferença eventualmente ao longo da campanha. Agora, se não fizer esses programas não fizerem nem esse efeito, aí é realmente complicado. Aí haja narrativa, haja marketing político para mudar, um cenário em que o governo vai muito mal avaliado. Então eu imagino que a gente tenha, o quanto possível, medidas para criar essa sensação de que o governo está fazendo alguma coisa e aí segurar esse processo. Eu acho que no fundo a lógica, a dinâmica da campanha é um pouco essa, assim, eh, o governo chega competitivo que tem esse programa, mas competitivo mais atrás, porque Uhum. a oportunidade da oposição ganhar tá ali, tá aí. Vamos ver agora como é que ela vai trabalhar essa oportunidade e na prática fazer a campanha do Flávio. Rafael Cortez, cientista. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, ó, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima.